Seja muito bem-vindo à nossa Masterclass para dominar o raciocínio clínico através da semiologia bem aplicada. Eu sou a professora Helena e antes de a gente começar, eu queria lembrar que essa aula é destinada exclusivamente a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Aqui nessa aula nós vamos te mostrar como a semiologia de cães e gatos, quando bem aplicada, é capaz de potencializar a sua capacidade de raciocínio clínico e te fazer alcançar os diagnósticos com maestria. Logo que eu comecei o meu mestrado, eu lembro de acompanhar um caso em que meu orientador e eu avaliamos um paciente canino com tosse e a suspeita era que fosse de origem cardiogênica. Meu orientador, na hora, colocou o estetoscópio e disse: não é de origem cardiogênica. Eu até então pensava que eu sabia auscultar muito bem, mas vendo a segurança com que ele descartou aquele diagnóstico, que ao final acabou se confirmando como não sendo cardiogênico, eu percebi que eu, auscultando o mesmo animal, não tinha aquela segurança toda para dizer de fato aqui não existe um sopro, essa tosse não é de origem cardiogênica. Então eu me dei conta de como eu era insegura e despreparada em relação a alguns aspectos da semiologia de cães e gatos. Passei, depois disso, a dar muito mais atenção e ênfase aos meus estudos à área de semiologia. Eu ouvia muitos áudios de ausculta, lia tudo que eu podia e ficava no pé do meu orientador para pegar todas as dicas e inspirar no profissional excelente que ele era. Assim, eu desenvolvi muito meus conhecimentos em semiologia e o principal, passei a ser uma profissional tão segura da avaliação semiológica que eu faço que antes mesmo de fazer os exames complementares, eu já consigo traçar várias condutas necessárias para o bem-estar do animal. Essa semiologia bem aplicada me permite potencializar o meu raciocínio clínico e chegar a diagnósticos com mais agilidade e maestria. Na aula de hoje, eu quero te trazer tudo de mais valioso que eu aprendi e coloquei em prática sobre semiologia para que você também possa aplicar a semiologia da forma mais eficiente para o desenvolvimento do seu raciocínio clínico. Então, vamos falar sobre semiologia e como a semiologia aplicada pode te auxiliar no raciocínio clínico e a resolver os seus casos aí na rotina. Mas antes de entrar a fundo na semiologia, eu preciso falar algo com vocês sobre como funciona o sistema de ensino de semiologia na graduação. Eu sei que vocês sabem, mas só para vocês entenderem o que a gente vai oferecer de diferente aqui para vocês. Na semiologia, no curso de graduação de medicina veterinária, a carga horária é extremamente reduzida, né? E além disso, o professor tem que rebolar, ou os professores, para ensinar semiologia de cães, gatos, equinos, bovinos, pequenos ruminantes, e muitas faculdades é o mesmo professor que ensina tudo isso, né? E vocês sabem que é impossível a gente realmente dominar o exame físico, a semiologia de todas as espécies. A gente precisa direcionar para uma espécie para que realmente ofereça um atendimento de excelência. Além disso, a carga horária das aulas práticas costumam ser bem pequenas, ainda mais para distribuir, né, equinos, bovinos, cães e gatos, pequenos ruminantes. Como eu contei para vocês anteriormente, na minha graduação eu tive aula de semiologia de cães e gatos com um professor de grandes, então nem teve prática de pequenos animais. Eu fui ter prática de semiologia de cães e gatos lá na clínica médica. E isso compromete bastante o raciocínio clínico, né? E também explora-se poucos recursos audiovisuais de treinamento. Então, aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês vários casos clínicos meus que eu registrei todas as informações necessárias para que você aplique na sua rotina. Toda essa carga horária reduzida, o foco em múltiplas espécies, porque precisa ser assim, né? Eu não estou falando mal de faculdade, de professor, mas sim o sistema de ensino favorece esses erros, tá? Tudo isso causa um desalinhamento entre semiologia, clínica e raciocínio clínico e faz com que muitos veterinários saiam no mercado com dúvidas e com lacunas no desenvolvimento do raciocínio clínico e da conduta na hora de atender um paciente. Então, não dominar um exame semiológico normal vai fazer com que vocês tenham falta de sistemática nos atendimentos e no exame físico. Hoje eu atendo muitos casos encaminhados, muitos casos que eu faço teleinterconsulta por telemedicina, que é atendimento do médico veterinário que está necessitando de auxílio de um especialista no caso que ele está conduzindo, e eu percebo isso todo dia. Uma falta de sistemática, uma falta de ordem na hora de realizar o exame físico e uma falta de noção de normalidade. Então, a gente vai passar muito disso aqui para vocês. Isso faz com que o veterinário que não domine a semiologia bem aplicada não vai saber correlacionar os achados no exame físico com a fisiopatologia das síndromes clínicas, né? Porque qual que é o outro grande problema
que eu preciso trazer aqui à tona para vocês. Na faculdade, a gente costuma aprender doenças e sua apresentação horizontal, clássica, tipo leptospirose, epidemiologia, pode ser transmitida por urina de roedores, prestar atenção quando tem enchente, cuidado no animal não vacinado, quais são os sinais clínicos? Apatia, hiporexia, icterícia, como que faz o diagnóstico? A hematologia é assim, pode fazer PCR ou imunofluorescência de urina, e por aí vai. O fato é que os pacientes eles não chegam com sinais específicos. Olha só esse exemplo, apatia, hiporexia, icterícia. Pode ser um monte de coisa, né? E um monte de doença. Então, quando a gente aprende a correlacionar os achados semiológicos, né? História clínica, anamnese, exame físico, com síndromes clínicas e não fica só associando, pode ser tal doença, daí se não é aquela doença, fica lá travado no raciocínio clínico. Isso vai facilitar muito a vida de vocês, porque vai alinhar o raciocínio clínico com o que você atende de verdade na rotina, e não pacientes com doenças específicas escritas na testa, porque a gente sabe que não é assim que acontece. Bom, então vamos agora revisar e entender como que a semiologia de cães e gatos, quando bem aplicada, ela pode te auxiliar realmente nos teus casos e fazer com que você acerte mais diagnósticos e tenha clareza na conduta, né? Então, a semiologia, ela inclui o exame físico, inclui a inspeção, a palpação, a auscultação, percussão e olfação, tá? Lembrando que o exame clínico, ele engloba anamnese, história clínica e exame físico. Então, hoje a gente vai focar no exame físico. Para que a gente consiga fazer toda essa análise do exame físico de forma adequada, eu encontrei uma citação na literatura que eu acho que reflete muito o que eu acredito que você precisa aí na sua rotina. Que é para fazer um bom exame físico, você precisa dos 3 P's: paciência, perseverança e prática, né? Praticar muito em animais normais vai te auxiliar a identificar quando tem alguma coisa errada num paciente que não está normal. Então, você precisa muito fazer isso religiosamente, seguir o passo a passo do exame físico em todos os pacientes, mesmo naquele paciente que vai lá só fazer uma vacina, que teoricamente está saudável. Esse na curva de aprendizado, é um dos mais importantes, de você saber analisar o animal normal. Então, o clínico deve, para um bom exame clínico, deve ensinar os olhos a ver, as mãos a sentir na palpação, né? Todos os procedimentos que você precisa usar as mãos, e os ouvidos a ouvir a auscultação dos batimentos cardíacos, a auscultação de campos pulmonares e principalmente a ouvir o tutor, a saber escutar o que ele está te dizendo para que você consiga fazer um diagnóstico correto. Inspeção, gente, o que é inspeção? É visualizar e inspecionar visualmente. Caracteriza o exame físico de longe. O que você vai fazer nesse momento? Observar o paciente sem tocar. Isso começa lá na sala de espera da clínica. Ou se você for atender a domicílio, desde que você entra na casa do tutor e começa a conversar e ver esse animal interagindo com o meio. Então, você vai observar o comportamento, se o animal está normal, deitado, não responde ao que está acontecendo no meio, ou ele está agitado demais, excitado. Ainda, gente, dentro das alterações comportamentais, a gente pode ter animais apáticos, deprimidos, que podem estar delirantes, em estado de estupor ou coma. Delirante é quando o animal responde exacerbadamente a estímulos ambientais. Tipo, ele tá lá delirando e costuma estar hiperreativo. Estupor é quando o animal tá super apático, caído, deitado, e ele só responde a estímulos dolorosos. Em coma é quando o animal está vivo, ele tem batimentos cardíacos, respira, mas ele não responde nem a estímulos dolorosos. Ele está extremamente deprimido e nem a estímulos dolorosos ele vai responder. O que mais que você precisa avaliar na inspeção visual, no exame físico de longe, tá? Postura, marcha, condição e conformação corporal. A condição da pelagem pode te ajudar já a direcionar os diagnósticos. Anormalidades vocais e padrão respiratório. Porque se o paciente chegar em dispneia, com dificuldade respiratória, você não pode ficar lá perdendo tempo, né? Perdendo, bem entre aspas, com todos esses passos que eu vou falar aqui para você. Então, até o teu recepcionista aí da clínica precisa estar treinado para identificar alterações em padrão respiratório, porque aí a gente precisa pular etapas
colocar esse paciente em oxigenoterapia, inspecionar via aérea para depois seguir com o exame físico completo. Então, não que você vai deixar de fazer todos esses passos na emergência, mas pode inverter a ordem de prioridade. O que mais que a gente vai avaliar na inspeção? O score de condição corporal, ele é um exame, na sua grande parte, visual, né? Então, aqui tem essas figuras esquemáticas para que vocês possam avaliar o score de condição corporal e registrar no prontuário de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas nas últimas recomendações dos órgãos que nos orientam quanto à parte de clínica médica de cães e gatos, o score de condição corporal é considerado atualmente um parâmetro vital. Então, ele obrigatoriamente ele deve estar no registro de prontuário de atendimento dos seus pacientes, certo? Então, tem que ter lá, além de frequência cardíaca, frequência respiratória, avaliação de mucosa, avaliação de linfonodo, avaliação de score de condição corporal. Então, ele vai de 1 a 9, tanto no cão quanto no gato, sendo 1 muito magro e 9 muito obeso. Aqui, nessas tabelas, vocês podem consultar para colar, né, a classificação. Então, olha só. Condição, subalimentado, e a gente tem 1, 2 e 3, o animal que está com score corporal baixo. Ideal, 4, 5 e 6. Superalimentado, 7, 8 e 9. Eu vou ler algumas definições aqui para vocês, mas esse material você pode baixar, imprimir, guardar aí com você, salvar no seu celular para consultar na hora de atender um paciente, porque você não vai decorar tudo isso aqui de uma vez só. E análise visual associada com essas definições, tá? Então, olha só. 1. As costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos, todas as saliências ósseas visíveis à distância. Não há gordura discernível, você não consegue ver gordura no animal. Perda evidente de massa muscular. Esse é 1, muito magro, caquético. 2. Costelas, vértebras lombares e ossos pélvicos facilmente visíveis. Não há gordura palpável. Algumas saliências ósseas podem estar visíveis, com perda mínima de massa muscular. Vamos lá para o superalimentado. Eu não vou ler todas, porque eu acho que vai ficar maçante aqui eu ler isso para vocês. É algo mais visual mesmo, e de você ir a cada paciente consultando a tabelinha, que isso depois vai internalizar e vai ficar rápido na rotina. 8. Impossível palpar as costelas situadas sobre a cobertura de gordura densa ou costelas palpáveis somente com pressão acentuada. Então, aqui no score de condição corporal, grande parte do exame é visual, mas você precisa palpar também, principalmente nos animais mais obesos. Pesados depósitos de gordura sobre a área lombar e a base da cauda. Cintura inexistente. Não há reentrância abdominal. Poderá existir distensão abdominal evidente. Bom, o que mais que a gente vai avaliar na inspeção? A condição da pelagem. Olha aqui essa cachorrinha que eu atendi, era a Lupe, ela era uma SRD e o tutor trouxe para consulta, pois ela estava comendo menos, porque ele disse pra gente que essas alterações de pelagem já estavam faz tempo, então ele já nem estava dando bola. Horrível, né? Mas foi o que aconteceu. Um paciente que eu atendi no hospital escola, de uma família bem carente, que não tinha nível de instrução, não sabia que isso podia ser uma doença grave e que tinha tratamento. Então, olha só, a pele dela estava toda hiperpigmentada, essa pele escura não é a pele natural, ela era uma cachorra marrom com pelagem caramelo que ficou toda cheia de hiperpigmentação, ela já estava generalizada, ela tinha uma alopecia e ela era bilateral simétrica, mas já tinha perdido quase todo o pelo. E olha aqui como que era a cauda desse animal. Uma alteração que a gente chama de cauda de rato, né? Hiperpigmentação, essa pele adelgaçada, cauda de rato. E aí nós fizemos exames complementares, exames de perfil de tireoide, e foi confirmado um hipotireoidismo. Toda essa suspeita diagnóstica começou aqui na inspeção, já que a anamnese e história clínica eram bem rasas, porque o tutor não sabia contar muitas informações por falta de conhecimento mesmo no que pode ser doença no animal, que também é a nossa missão instruir esses tutores, na minha opinião. O que mais que a gente vai avaliar na inspeção? Padrão respiratório. Se vocês atenderem um gato que chega assim, respirando, abrindo a boca desse jeito, respiração abdominal forçada. Ó, presta atenção na boca desse gato.
a boca e o tórax. Não tá certo. Tem uma dispneia evidente, inspiratória e expiratória, a respiração abdominal, respirando, deixa eu colocar aqui novamente. Aqui a gente já tinha feito a tetracotomia, né? Mas é um paciente que você vai ter que abreviar esse exame físico inicial e tomar as medidas necessárias de emergência, tá? Então eu auscultei ele e tinha abafamento dos sons cardíacos e pulmonares, bem sugestivo de efusão pleural. E a gente fez a toracocentese de alívio para depois seguir com anamnese, história clínica completa e exame físico completo. Uma gatinha que tinha PIF. Mas estão vendo a importância dessa inspeção rápida visual para a tomada de decisão e um bom raciocínio clínico e poder salvar esse paciente, né? Porque se tu fica ali uma certa enrolação para atender esse paciente, querendo fazer todo o passo a passo semiológico num paciente que é uma emergência, você perde o paciente, né? Então, não dá. Você precisa saber desses critérios também. Então, a gente já falou sobre a inspeção, né? Quais são os outros métodos gerais de exploração clínica? Palpação, auscultação, percussão e olfação. E isso a gente vai fazer no exame físico de perto, porque palpar você precisa tocar, auscultar você precisa tocar com estetoscópio, percutir você precisa tocar e cheirar, olfação, olfato você também precisa estar perto. Então, quais são os parâmetros clínicos obrigatórios no exame físico? O que você tem que fazer em todo paciente? Frequência cardíaca, frequência respiratória, qualidade de pulso e qualidade da auscultação, identificar se tem sopro ou não. Peso corporal e score corporal, como a gente acabou de ver. Estado de hidratação, temperatura retal, avaliação de linfonodos palpáveis e palpação abdominal. Como que eu recomendo que você faça o exame físico? Isso é uma certa padronização geral da literatura, que não é obrigatório, mas é recomendável, né? Que você faça o exame físico sempre na mesma ordem, e eu recomendo que comece da cabeça para a cauda. Isso você encontra nos livros de semiologia e tem um porquê. O porquê é para você sempre seguir a mesma linha de raciocínio, tá? E se padronizou começar da cabeça para a cauda. Então, o que você vai começar na cabeça? O exame da boca, eu recomendo que você comece. Então, lábios, mucosas, dentes, tecidos gengivais, palato duro e mole precisam ser avaliados, assim como língua e tonsilas palatinas lá no fundo da garganta. Tem animais que são agressivos, que não vão nos permitir que nós façamos essa etapa sem sedar, mas na minha experiência são exceções, não é em todo paciente que você não vai conseguir avaliar, e se não for possível sem sedar, você vai precisar fazer uma avaliação geral desse paciente, coletar sangue, se for possível, e aí sedar para avaliar a cavidade oral, que é importante no exame físico. O que a gente avalia na boca? A cor das mucosas, TPC, a presença de umidade na mucosa que nos auxilia a identificar se esse paciente está desidratado ou não, e presença de lesões. Qual é um dos indicadores clínicos que a gente tem que ter atenção aqui? Normal é uma mucosa úmida, tá? Ela não pode ficar pegajosa, ressecada, porque isso indica desidratação. Então, esse é um indicador clínico que você não pode comer bola. Tempo de preenchimento capilar. O normal é menor que 2 segundos, mas tem que avaliar certo. Eu já vou mostrar aqui num vídeo para vocês a forma correta de avaliar. Não é só lá apertar e soltar. Tem uma técnica que vocês devem seguir para que a avaliação seja correta. Então, como que é o saudável? 1 a 2 segundos. Desidratado, 2 a 4 segundos. Gravemente desidratado, maior que 5 segundos. Então, vamos lá aqui ver na prática como avaliar. Avaliação do TPC, tá? TPC, onde que a gente avalia? Na mucosa gengival. E o ideal é apertar 5 segundos, tá? E aí olhar. Aqui deu menos de 2 segundos de tempo de preenchimento. Tá bom. Então, um grande detalhe dessa técnica é segurar pelo menos 3 segundos a 5 segundos. Você vai segurar apertando a mucosa e daí vai soltar. Não vai só apertar e soltar, porque aí você pode interpretar errado o tempo de preenchimento capilar. Mucosas. A coloração, ela deve ser avaliada na mucosa conjuntival, oral e de preferência na vulvar e prepucial também. Então, se for numa cadela, vulvar, se for um cão, na prepucial. E ela pode estar pálida, ictérica, cianótica, congesta, hiperêmica ou normal. Então, a gente já vai ver aqui imagens para que você consiga aplicar aí na sua rotina. Bom, então aqui ó, a gente tem uma imagem de um gato com uma mucosa pálida. Olha aqui a coloração dessa mucosa, tá?
Aqui temos uma mucosa ictérica e com um certo grau de congestão. Vê que tem aquele amarelão, alaranjado aqui no fundo, mas ela está um pouco congesta e tem algumas petequias aqui. Aqui, uma mucosa cianótica. É a cor da morte, né? Então, nessa situação, a gente tem que correr e colocar esse paciente no oxigênio. Aqui, uma mucosa com uma doença periodontal grave, mas ela está extremamente congesta em um paciente que estava com um quadro de sepse. E era uma paciente que tinha, bem idosa, que tinha peumetra, tá? Então, aqui vocês conseguem entender melhor essas alterações e aplicarem aí na rotina de vocês. O que mais que você precisa avaliar no exame da boca, né? Dentes e tecidos gengivais. Então, você deve avaliar e notificar se tem ou não doença periodontal, e aí classificar como leve, moderada ou severa, se tem presença de dentes descidos, aumentos de volume em região gengival ou dentária, e presença de pus. Tudo isso deve ser avaliado e notificado. Ainda é importante avaliar palato duro e mole, principalmente em filhote, sempre avaliar e palpar o palato duro, porque pode ter fenda palatina, então isso precisa visualizar bem, abrir a boca, palpar, colocar a lanterninha clínica lá no palato duro para avaliar direitinho. Se tem também úlceras, erosões, presença de corpo estranho, eu já vou mostrar um caso clínico para vocês, que vocês vão ver horrível, aí a gente finaliza por aqui. Ainda na avaliação da face, a gente deve examinar os olhos, né? Então, o tamanho, se os dois olhos estão com tamanho iguais, direção do globo ocular, tamanho das pupilas, e aí verificar se existem alterações, como a anisocoria, que é uma pupila de tamanho diferente da outra. Isso não é normal definitivamente, então você precisa avaliar. A presença de nistagmo, né, que é quando o globo ocular ele se movimenta sozinho, ou no sentido horizontal, ou no sentido vertical, e ainda no sentido rotatório. Tudo isso pode acontecer e indica alteração neurológica central, né? Estrabismo, um olho olhando para cada lado, isso também, não, obviamente, não é normal. Secreção ocular, como que está a terceira pálpebra? Esclera conjuntiva, se estão com vasos engurgitados, avermelhado ou normal. Avaliação da córnea também, visual, né? E aí, se alguma suspeita, a gente pode fazer o teste de fluoresceína. E ainda reflexo pupilar à luz, né? O que você vai fazer? Deixar o ambiente do consultório mais escuro, apaga a luz e coloca um foco de luz pontual, contínuo, ideal usar uma lanterna clínica, direcionar diretamente para a pupila e a gente vai observar se vai ter constrição pupilar, porque quando você apaga a luz, a pupila dilata, a hora que coloca o foco de luz, ela constringe, beleza? Esse é o reflexo pupilar à luz. Então vamos para um caso clínico para ficar tudo mais prático e fácil aqui para vocês. A negrinha arisca era uma, olha o nome dela, né? Negrinha arisca, uma cadelinha SRD fêmea de aproximadamente 2 anos, que era um animal de comunidade, ela vivia na rua, algumas pessoas alimentavam, mas ela não tinha um dono oficialmente, um tutor, né? Que a palavra dono é bem questionada. Ela ficou paralisada do nada, não mexia nem no pescoço. Foi isso que a pessoa que trouxe ela, que cuidava da comida, falou. E notaram que ela estava sem comer há pelo menos 48 horas, porque como ela era de comunidade, passava um e via ela ali parada, mas não sabia quanto tempo ela estava ali estaqueada, parada. E aí foi até que essa pessoa que viu a primeira vez disse, meu, faz 2 dias que ela está ali parada, não come nada, tem alguma coisa errada, e trouxe para consulta no hospital escola, sem mais dados de histórico, porque era um animal de rua. Exame físico dela, assim, estaqueada na mesa, ela não deixava abrir a boca de jeito nenhum, gente. Por isso que eu já coloquei esse caso aqui, foi um caso bem complexo. Parecia que ela estava com a boca calcificada, assim, ó, que não abria de jeito nenhum. Eu pedi hemograma, bioquímica sérica e um raio-x da região cervical. Ela não tinha tosse, não tinha engasgo, não colocava a mãozinha aqui na região, que eu já vi outros casos com corpo estranho com animal. Tossia, tentava deglutir, tentava tomar água e jogava fora, tentava comer e jogava fora, mas nesse caso não aconteceu. E aí, olha o que a gente achou no raio-x. Tinha essa coisa aqui, que não é normal, né? Essa alteração radiográfica aqui com radiodensidade óssea, bem na região da orofaringe. E aí, como eu já não tinha conseguido avaliar a boca da negrinha arisca, porque ela estava com a mandíbula travada, a gente sedou. E com o próprio laringoscópio foi possível visualizar que essa coisa que foi vista no raio-x era de fato um osso de galinha, de peito de galinha. Olha que horror.
momentos de tensão para tirar isso, né, gente? Com jeito para não machucar, né? Aqui ela tá anestesiada. Obviamente, foi feita sedação, induzida anestesia. Pedação de osso de galinha. Então, a importância de um exame físico da cavidade oral, né? Eu gostaria de ter conseguido olhar isso com ela acordada antes de precisar sedar, mas ela não permitiu, e aí a gente fez um exame de imagem focado para porque tinha alguma coisa errada, a cachorra estaqueada, não abria a boca de jeito nenhum. Poderiam ser outros diferenciais, como uma miosite mastigatória, uma esofagite, mas os sinais estavam bem obscuros, né? Ela não mostrava muito o que estava acontecendo, ela provavelmente estava apavorada, com muito medo, com aquele troço enfiado na garganta, sei lá quanto tempo, né? Esse era um diagnóstico, né? Então, dica desse caso, né? Mesmo que o animal não permita, seja agressivo, não quer que abra a boca, mesmo sem agressividade, ela não era agressiva, ela não tentava morder em nenhum momento, ela só cerrava a boca, não tinha jeito de abrir. Você precisa avaliar, então tem que conversar isso bem com o tutor, explicar para a família, vai precisar sedar para avaliar. Se houver resistência dos tutores, deixar um registro bem claro de prontuário que foi indicada a sedação para melhor avaliação da cavidade oral, porque o animal não permitiu sem, para que você não tenha comprometimento também jurídico. Mas nesse caso deu tudo certo, tirou o osso dali, meia hora depois ela acordou, comeu e seguiu feliz para sempre. Ainda na cabeça, é sempre importante avaliar orelhas e ouvido também. Você vai avaliar a simetria das orelhas, pavilhão auricular e a base da orelha, buscando sempre alterações como eritema, alopecia e crostas cutâneas. Aqui esse gatinho, ó, tinha áreas de eritema, alopecia bem próximo à orelha e dentro do ouvido bastante eritema, e já na otoscopia a gente conseguiu observar otodectes. Uma alteração que, inicialmente, no exame físico, a gente já suspeitava pelo histórico do gato de coçar o ouvido e foi confirmada com o exame simples de otoscopia. Então, sacudir a cabeça, coceira nos ouvidos, conforto ou dor ao exame externo das orelhas são sinais clínicos que sugerem otite, né? Daí a gente tem que confirmar, é uma otite fúngica, parasitária ou bacteriana. E foi isso que a gente conseguiu nesse caso, além do exame de otoscopia, foi feito também citologia para ver se tinha mais alguma alteração. Esse outro caso aqui, gente, ó, na cabeça, né, a gente tem que examinar ainda o nariz e narinas, observando simetria, obstrução, se tem alteração na coloração e secreção. Aqui vocês podem perceber que tem uma lesão crostosa com área de despigmentação cutânea na junção mucocutânea, né, aqui da mucosa nasal e pele. E esse cãozinho aqui foi feita uma biópsia dele e ele tinha pênfago foliáceo. Então, uma alteração visual no exame físico, na inspeção da face, guiou a conduta, né, de realizar essa biópsia pontual, e aí a gente teve esse diagnóstico. Importante também nas narinas é palpar a externa, a cartilagem, o osso, não só inspecionar, e também palpar essas regiões. Então, eu começo geralmente pela cabeça, né? Só se tiver alguma questão individual do animal ali que ele não permita a avaliação completa, e aí eu vou para o restante do exame físico. Geralmente, a segunda coisa que eu avalio é os linfonodos, porque eu estou ali avaliando a cabeça, eu já avaliei e palpei olhos, narinas, ouvidos, já abri a boca, vi o TPC, avaliei palato duro, tudo que eu passei para vocês, aí eu já palpo os linfonodos submandibulares. Palpei os submandibulares, eu vou para os outros linfonodos palpáveis, que são os pré-escapulares, os poplíteos e os inguinais. Tudo isso a gente vai palpar em todos os pacientes, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer na prática a palpação de linfonodos, porque é muito fácil a gente ver aqui na figura, mas na hora de palpar um paciente pode ficar difícil, então eu vou mostrar para vocês avaliando em um paciente real. A palpação do linfonodo submandibular, a gente vai achar duas bolinhas aqui bem no ângulo da mandíbula, tá? Então, aqui a gente tem a mandíbula, né? A mandíbula e a maxila. Bem no ramo mandibular, tem duas bolotinhas. A bolinha maior é a glândula salivar mandibular. Se o linfonodo estiver muito aumentado, ela pode estar maior, tá? Então, como que a gente vai identificar? Tá? O ramo mandibular, glândula salivar e o linfonodo. O linfonodo ele vai estar mais dorsal, tá? E mais direcionado caudalmente, tá? Então, a bolinha mais dorsal e mais caudal é o linfonodo submandibular.
tá? Então, como que você vai procurar? No ramo mandibular, medial ao ramo mandibular, palpação com esse movimento, ó, um movimento de pinça, vai pegar bem o linfonodo. Aqui tá bem bonitinho, tá? Deixa eu ver teu outro linfonodo. Tá? Linfonodo pré-escapular. Tenta segurar um pouquinho a cabeça dele aqui. Linfonodo pré-escapular, tá? Ele fica pré a escápula, antes da escápula. Como que a gente vai palpar, né? Você identifica a traqueia, um animal que está com mais gordinho é mais difícil de palpar. Então, identifica a traqueia e a escápula. Entre a traqueia e a escápula tem a fossa jugular. Um pouquinho lateral a fossa jugular, que faz esse movimento de pinça aqui, ó. Você vai encontrar o linfonodo pré-escapular. Eu não sei se dá para perceber aí no vídeo, mas ele escapa bem no meio dos meus dedos aqui, ó. Nesse movimento ele está escapando aqui, ó. Tá? E aqui está a fossa jugular, ó. Isso, ponto. Então, do ladinho da fossa jugular. Então, submandibular, pré-escapular. Agora, vamos virar ele com a bundinha para cá para mostrar o poplíteo, tá? Os linfonodos poplíteos, eles ficam bem entre o semitendinoso e o semimembranoso, aqui no membro pélvico, ó. Então, semitendinoso, semimembranoso, bem no meio deles. Também com esse movimento de pinça, ele escapa no meio da mão quando você palpa ele, ó. Ele solta no meio da mão, tá? Bem na região média da coxa, tá? Então, aqui está o joelho dele, tá? E o trocânter maior do fêmur, e aqui, nessa topografia, o linfonodo poplíteo. E o inguinal, vamos virar ele. Consegue pegar? Tá pegando bem aí? O linfonodo inguinal, gente, ele fica na altura do anel inguinal. Então, aqui, ó. Membro pélvico, aqui está o fêmur, aqui é a virilha dele, né? Bem aqui na divisão entre o membro pélvico e a pelve, tem uma regiãozinha circular, palpando lá por baixo, a gente consegue ver até uma parte mais firme, que é o anel inguinal. Em cima do anel inguinal está o linfonodo inguinal, né? O nome dele é porque ele está ali, em cima do anel. A gente também consegue palpar com esse movimento de pinça, ó. Eu acredito que dá para ver até no vídeo, saltando o linfonodo. Ó, ele está aqui na minha mão. Esse é o linfonodo do Adolfo. O linfonodo inguinal esquerdo, tá? E aqui, mesma região topográfica, pronto, contralateral, linfonodo inguinal direito. Grau de hidratação também faz parte do exame físico, obviamente. Então, como que a gente vai avaliar a hidratação? Você vai juntar dados, né? Como que tá a hidratação visual da boca e dos olhos, então ressecados ou hidratados. TPC, turgor cutâneo e aspecto da mucosa. Tudo isso a gente vai avaliar. Então, a desidratação, ela pode ser leve, moderada, grave ou o paciente em choque. Desidratação leve, o que você espera? A elasticidade cutânea levemente diminuída. Mucosas e TPC normais ou levemente ressecadas e TPC normal. E outros sinais não vão estar aparentes. Já a desidratação moderada, 6 a 8%. A elasticidade cutânea vai estar diminuída. Mucosas e TPC congestas e secas, TPC maior que 2 segundos. O que mais que você pode ver? Retração do globo ocular e urina concentrada. 9 a 12%. Elasticidade cutânea muito diminuída. Já vou mostrar um vídeo para vocês. Mucosas pálidas, secas, anêmicas ou cianóticas. TPC muito aumentado. Aquele TPC já apresentando mais que 5 segundos. Aumento da frequência cardíaca, pulso fraco e filiforme e extremidades frias. Por quê? Vai ter respostas neuroendócrinas para tentar manter a circulação nos órgãos centrais. Então, vai liberar catecolamina, que aumenta a frequência cardíaca, faz vasoconstrição periférica, por isso que tem extremidades frias. E maior que 12%, choque, né? Elasticidade cutânea seriamente diminuída, mucosas pálidas, secas, anêmicas ou cianóticas e TPC muito aumentado. Isso vai levar um quadro de morte eminente.
É importante pontuar, gente, que esses parâmetros, eles são uma estimativa e pode ser imprecisa devido a comorbidades e condições como idade e estado nutricional. Então, principalmente idade, cuidado com elasticidade cutânea. Muitas vezes esses animais já vão ter um déficit de colágeno muito importante, que a elasticidade cutânea é ruim. Pega um gato velho, sempre parece desidratado. Por isso que você não deve olhar um parâmetro unicamente. Elasticidade cutânea, TPC, aspecto da mucosa, se está molhadinha ou não, aspecto dos olhos, está fundo ou está um olho normal, molhadinho também. E é isso que você deve juntar todos esses parâmetros. Olha aqui a desidratação desse gato. Puxa. Só um pouquinho que o meu cameraman não estava muito concentrado nessa hora. Olha aqui. Elasticidade cutânea. Não tem, né? Eu puxei a pele do gato e simplesmente nunca mais voltou. Deixa eu voltar aqui onde dá para ver. Não, já voltou no vídeo. Olha aqui, na região do tórax. Onde puxava, a pele ficava. Não tinha mais o que desidratar. O gato estava acordado ainda, porque é gato. Se fosse um cachorro, estava pé na cova, né? Tá? Então, aqui a gente tem um quadro de desidratação grave já, com morte iminente. Olha esse outro caso para avaliar a hidratação. Aqui é uma foto, tá? Para vocês verem olho fundo. Esse gato aqui tá com o olho fundo. Isso já é um sinal de desidratação mais severa. A avaliação do turgor cutâneo. Aqui é bem, né? Tadinho, né? Tá bem apático, caidão. Olha o olhinho dele. Condição da pelagem nada boa. E olha o turgor cutâneo. Puxou. Tá um pouco melhor que o gato de antes, mas nada bom, né? Não volta. Essa pele não volta. O turgor cutâneo aqui tá zoado. E olha o TPC. Então, segura e solta. Não só aperta e solta, ok? Aqui o TPC é difícil de focar na câmera, mas você vai... A mucosa ela vai ficar esbranquiçada pelo toque e você vai observar quanto tempo volta para preencher os capilares de sangue novamente, para ela voltar à coloração. Um animal muito pálido ou muito ictérico, ou com mucosas bem escuras, tipo em pug é muito comum, bulldog, chow-chow, você pode não conseguir perceber pela coloração alterada da mucosa, tá? Mas na grande parte dos animais você vai sim conseguir perceber. O que mais que a gente deve avaliar em todo exame físico? Temperatura retal. Então, a temperatura retal é uma coisa bem simples, mas podem acontecer alguns erros, então vou passar a técnica para vocês também. Se o animal defecou ou fez um enema recentemente, a temperatura retal ela pode ser superestimada, se acabou de fazer cocô. Então, cuidado nessa interpretação, pode dizer que é febre, não é. A introdução pouco profunda do termômetro, ficar com dó de colocar o termômetro, pode subestimar a temperatura. Ela pode ficar mais baixa que o normal, esse animal parecer hipotérmico, mas na verdade não tá. Então, toda aquela partezinha cinza, prata do termômetro, precisa estar em contato com a mucosa e não dentro do cocô. Que isso é outro ponto. Pouco contato do bulbo do termômetro, daquela pontinha, com a parede do reto. Toda essa parte precisa estar em contato com a mucosa. Tá? Outro ponto, penetração de ar no reto. Se esse animal tiver com um tônus do esfíncter anal comprometido por uma doença neurológica, por exemplo, pode entrar ar e também subestimar a temperatura. Se tiver um processo inflamatório retal, uma proctite ou até uma inflamação das glândulas perineais, ele pode ter um aumento da temperatura local e não estar realmente com febre. Então, você tem que correlacionar isso com a clínica do paciente e a inspeção da região anal e retal. Tempo de permanência inadequado. Sabe aquele termômetro lento pra caramba, que demora mais de 1 minuto para apitar? É quase impossível segurar o tempo todo lá na região correta, né? Na região anal, porque esse animal vai ficar com desconforto. Então, tentem buscar usar termômetros que sejam mais rápidos. Tem uns bons termômetros que são mais velozes na mensuração, e isso facilita a vida, não tem que esperar todo esse tempo, mas você tem que esperar o tempo do termômetro, senão pode estar errada essa temperatura. Quais são os parâmetros de temperatura? Cães, 37,3 a 39,3,
Gatos, 37,8 a 39,3. Esse é o oficial. Na minha experiência, cães, principalmente filhotes, cães mais jovens, que ficam muito agitados no consultório, muitas vezes eles têm temperatura até 39,5 pela agitação. Se você esperar ele se acalmar, repetir essa avaliação, depois costuma estar mais baixa, mas depende do comportamento. Se for um bulldog abafado, ansioso, pode aumentar ainda mais porque ficou agitado, tá? Então, até 39,3, só que você tem que considerar o comportamento do animal. Se ele estiver muito agitado no consultório, pode ser só uma hipertermia e não febre. E aí, como que a gente vai classificar? Febrícula de 39,3 a 40, febre mediana de 40,1 a 41, febre alta 41 a 41,5, bem alta, né? E muito alta, mais de 41,5. Outros fatores que afetam a temperatura: variação circadiana, que pode acontecer de meio a 1,5 graus conforme o período do dia. Então, de manhã o animal vai estar com a temperatura um pouco mais baixa e no final do dia com a temperatura um pouco mais alta. Ingestão de alimentos quentes pode aumentar até 0,9 graus a temperaturas. Ingestão de água fria pode baixar até 1 grau a temperatura. Bastante água e bem gelada, isso não vai interferir. Quanto menor o animal, maior a interferência. Idade: animais mais novos, filhotes, tendem a ter a temperatura mais lá perto do limite superior do intervalo e animais mais velhos no limite inferior. Gestação: no terço final, tende a diminuir até 0,5 graus Celsius nas últimas 24 a 48 horas antecedentes ao parto. Temperatura ambiental, é óbvio, né? Tipo, aqui no sul, agora estamos em final de setembro ou agosto? Final de setembro, hoje no dia da nossa aula, e tá muito frio aqui ainda. Final de agosto, desculpa. Tá muito frio, então a tendência nesses dias é a gente encontrar temperaturas mais baixas, né? E se o animal teve algum esforço físico, ficou excitado na recepção da clínica, veio caminhando, veio no carro, não está acostumado, fica ofegante, agitado dentro do carro, tudo isso pode causar hipertermia transitória e não é febre. Focos de ausculta cardíaca, gente, que é parte essencial do exame físico, né? O que está errado aqui nessa foto que eu peguei da internet? E nessa aqui? Vocês conseguem pontuar o que está errado na auscultação? Tem alguma coisa errada? Pode deixar aqui para mim nos comentários. Aqui, primeiro, está auscultando a escápula e o húmero do gato, então não vai auscultar nada. O foco de auscultação está completamente errado. E aqui, até o foco de auscultação, aqui para avaliar, lado direito está correto, né? Válvula tricúspide. Porém, a gente precisa sempre palpar pulso simultâneo à auscultação, pelo menos em um bom momento do exame, não que precise ser todos os momentos. Então, aqui também, não que esteja errado, você pode auscultar sem palpar por um período para se concentrar só nas bulhas cardíacas, mas sempre acompanhar a auscultação e palpação de pulso para a detecção de arritmias. Frequência cardíaca normal no cão de 60 a 180, em gatos 120 a 240. Eu sempre falo para os meus alunos que a frequência cardíaca é um parâmetro importante, mas mais importante que isso é a qualidade da auscultação. Você detectar se tem algum tipo de sopro, de ruído audível estranho, de arritmia, é mais importante do que contar. Então, não é só lá botar, tá batendo, tá vivo, é óbvio que tá vivo, tá ali na mesa do consultório. Então, não é isso, você precisa contar, sim, é um parâmetro registrar. Frequência cardíaca e respiratória são importantes, mas a qualidade de ausculta é ainda mais importante. No lado esquerdo, a gente tem válvula pulmonar aórtica e mitral, que existe um macete, né, que a gente diz lado esquerdo PAM, sendo PAM, né, pulmonar aórtica e mitral, o P mais cranial, o A médio e dorsal e o M mais caudal. E no lado direito, a válvula tricúspide. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma grande oportunidade para você dominar toda a semiologia na sua rotina, e eu não vou conseguir aprofundar isso agora, senão a nossa aula ficaria muito longa e não é o grande objetivo aqui. Então, nas aulas de semiologia cardiorrespiratória do curso completo de sêmio, eu mostro na prática como identificar de forma fácil esses focos e não ficar lá contando costela para que você não erre mais no diagnóstico na rotina. E também temos as aulas de ausculta pulmonar. Então, aqui a gente tem ausculta pulmonar traqueal e campos pulmonares dorsais, médio e cranial, em ambos os lados, que você deve sempre auscultar. Mas isso eu preciso mostrar na prática, que temos nas aulas do curso completo.
ok? Frequência respiratória normal no cão, 18 a 36, no gato, 20 a 40. Eu, particularmente, gosto mais de contar a frequência respiratória inspecionando visualmente a movimentação da caixa torácica e abdômen. Eu acho mais fácil de contar. Você pode contar com o estetoscópio ou visualmente. Palpação abdominal. Esse cachorrinho aqui estava com muita dor abdominal. Eu estava mostrando o caso para alguns alunos da graduação. Ele estava numa posição, né, de proteção antiálgica e ele tinha peritonite. Então, é importante fazer a palpação abdominal completa, que também nós temos aulas específicas nisso no curso completo que eu quero apresentar para vocês. Bom, eu trouxe o máximo de informações úteis sobre a semiologia que você já vai conseguir sair aplicando na sua rotina amanhã mesmo. Mas não dá para passar tudo em apenas uma aula, né? Você bem sabe que a semiologia é muito ampla e implica em falarmos de cada um dos sistemas orgânicos da melhor forma e avaliarmos eles, né? A semiologia de cães e gatos é parte crucial do processo de raciocínio clínico. Sem ela, não é possível iniciar o processo de diagnóstico e nem chegamos a lugar nenhum. Mas, quando bem aplicada, ela pode ser responsável por mais de 70% do processo de diagnóstico. Ela te guia na escolha dos exames complementares mais indicados e permite que algumas condutas terapêuticas já sejam tomadas antes mesmo de ter um diagnóstico definitivo. Por isso, ela é uma peça-chave na manutenção da integridade do teu paciente. E uma coisa é fato, sem semiologia não há raciocínio clínico. Por isso, nós queremos contribuir com a sua escalada nesses primeiros degraus do desenvolvimento de um raciocínio clínico efetivo, alavancando seus diagnósticos com a semiologia de cães e gatos. Nós, aqui do Raciocínio Clínico VET, possuímos um treinamento muito completo com o intuito de transformar a semiologia na maior aliada dos seus diagnósticos, que é o curso de Semiologia de Cães e Gatos. Eu vou te explicar em tudo que consiste esse curso. Ele possui 7 módulos de aulas gravadas com professores especialistas nos mais diversos sistemas orgânicos. Eu já vou te mostrar. Você pode assistir às aulas de onde estiver, desde que tenha um acesso à internet no horário que for mais conveniente para você. As aulas vão ficar disponíveis para o aluno na plataforma durante 6 meses. Dessa forma, nesse período, você pode acessar a plataforma quantas vezes quiser e assistir e reassistir quantas aulas você quiser. Bom, quais são os módulos do curso de Semiologia de Cães e Gatos? Então, a gente começa com a introdução à Semiologia de Cães e Gatos, comigo, professora Helena. Aqui a gente vai mergulhar em tudo que você precisa saber de semiologia de forma muito mais profunda, completa, com mais casos reais do que a gente viu nessa amostra, que foi essa aula que vocês acabaram de assistir. E o módulo 2 é sobre semiologia cardiovascular respiratória com o professor Paulo Ferian e comigo. A parte de respiratória com o professor Paulo e a parte de cardio comigo. Esqueci de falar que no módulo 1 ainda tem aulas sobre anamnese efetiva com a professora Heloísa. Então, de nada adianta você fazer um ótimo exame físico se você não conseguir fazer uma anamnese que realmente vai te guiar para o diagnóstico, tá? E ainda no módulo 1, a gente tem a aula 3 sobre métodos gerais de exploração clínica, onde nós aprofundamos todos os tópicos gerais de exame físico que nós vimos aqui nessa aula. O módulo 3 é de semiologia gastrointestinal. Então, nessa aula, eu vou explicar passo a passo para vocês tudo sobre semiologia gastrointestinal. A gente vai ter vários casos práticos e também informações mais detalhadas sobre palpação abdominal, que não deu para aprofundar aqui nessa aula. O módulo 4 é a semiologia do sistema reprodutor com a professora Camila Ackerman. Nesse módulo, vocês vão ver que reprodutor não é só castração e tumor de mama, né? Você precisa saber fazer uma avaliação completa do trato reprodutor para ter um bom diagnóstico. A professora Camila é especialista em reprodução, tem muita experiência clínica e as aulas dela de semiologia do trato reprodutivo são muito importantes para você aplicar aí na sua rotina. Dermatologia ainda é grande parte da casuística de clínica geral. Então, semiologia dermatológica e otológica com a professora Bruna Pacheco. A professora Bruna foi minha aluna de graduação e hoje já é doutora em dermatologia, tem muita experiência clínica, não é só estudante profissional que fez lá pós-mestrado, doutorado e nunca atendeu, ela atende muito, tem muita vivência e vai passar tudo que você precisa para fazer uma semiologia dermatológica e otológica. Professora Ronise Tocheto, de aulas de semiologia ortopédica. A professora Ronise se formou comigo, é uma profissional incrível, com muita experiência, que vai passar tudo que você precisa para um exame de semiologia ortopédica adequado.
Módulo 7, Semiologia do Sistema Urinário, comigo também, professora Helena. A gente tem 2 aulas importantíssimas sobre semiologia do sistema urinário e renal, que você não pode perder para dominar a semiologia na sua rotina. Módulo 8, com o professor André Azevedo, a semiologia neurológica, né? Então, por mais que hoje em dia a gente tem acesso a especialistas e a grande parte dos casos de neuro você vai precisar encaminhar, você precisa saber o básico para identificar se aquela alteração é neurológica ou não, né, ortopédica, e guiar a conduta inicial. E tem muitos pacientes que, ocasionalmente, não vão poder ir até o especialista e você precisa saber o básico para conduzir esses casos na sua rotina. E o professor André Azevedo passa isso com maestria, as aulas dele são espetaculares, tenho certeza que você vai dominar a semiologia neurológica. Temos também o módulo 9 com o professor Tiago Ferreira, que é oftalmologista, e vai trazer tudo que você precisa sobre semiologia oftalmológica. Eu sei que a maioria dos casos de oftalmo você deve encaminhar para o especialista, mas muitas regiões do país não tem essa disponibilidade, né? E tem coisas na rotina que a gente consegue resolver como clínico geral, então ele vai te passar tudo que você precisa saber para fazer uma boa triagem oftalmológica, saber se é um caso que você pode resolver sozinho ou se precisa encaminhar para o especialista. Eu acredito que nesse momento você deve estar se perguntando quanto custa para adquirir toda essa segurança e dar passos tão importantes rumo ao domínio do raciocínio clínico. Bom, para esse treinamento, nós investimos muito na busca por profissionais realmente especialistas no assunto que vão abordar. Como você pode ver, tem uma grade de assuntos que abordam os mais diversos sistemas e cada um deles é trazido por um médico ou médica veterinária que se especializou naquilo e trabalha nessa área. Sendo assim, tem grande experiência para compartilhar o que sabe. Como se trata de um curso de alto investimento em profissionais capacitados, o valor do curso de semiologia de cães e gatos é de R$ 1.600. Mas nós, aqui do Raciocínio Clínico VET, trabalhamos pela excelência da medicina veterinária e queremos ver um máximo de médicos e médicas veterinárias inseridas no caminho que leva ao domínio de qualquer caso clínico que atenda. Por isso, para quem entrar nessa nova turma do curso de semiologia de cães e gatos, nós vamos oferecer 50% de desconto. Ou seja, você vai investir apenas R$ 797 para passar a alavancar os seus diagnósticos através da otimização da semiologia. Mas não para por aí. Para quem garantir a matrícula até hoje, à meia-noite, nós vamos dar mais um presente especial. Se inscrevendo hoje, você ganha 3 meses de acesso à nossa biblioteca de casos clínicos. Essa biblioteca contém mais de 200 casos apresentados em vídeo, discutidos desde os aspectos iniciais, como os sinais clínicos, exame físico, até a interpretação dos exames laboratoriais, listas de diferenciais e tratamento. É uma vitrine onde você pode selecionar aquele caso que precisa no momento, entender qual foi a conduta tomada e, assim, extrapolar essas informações para o quadro do paciente que você está atendendo. Assim, você vai poder ver na prática a aplicação da semiologia em casos clínicos reais e a diferença que ela faz na sua rotina. Não é brincadeira, você não vai pagar nada a mais por isso. Mas para ganhar esse super bônus, você precisa garantir a sua matrícula até hoje à meia-noite. A nossa equipe vai estar enviando agora um link para você realizar a sua matrícula aqui no chat do YouTube. Mas qualquer dúvida é só chamar algum administrador dos grupos de WhatsApp, que estamos de plantão para te ajudar a garantir o seu lugar nessa turma.